a universidade dispõe, excetuando a folha de aposentados. O orçamento médio, nós teríamos, portanto, em termos médios, 20%, 1,2. Mas como no último ano eleitoral, o orçamento foi de 10, nós podemos, portanto, trabalhar com 10, tirando a folha de aposentados, vai dar 1,6. Mas vamos arredondar para cima 2 bi. 2 bi significa que daqui a 4 anos, cada universidade poderá ter mais ou menos 24 milhões de reais. Ora, 24 milhões para crescer entre 50% e 150%, que vai ser mais ou menos o crescimento das universidades, isso sem contar a pós-graduação, obviamente só é possível por meio de mecanismos escolares, escolões, turmas cheias, cursos rápidos, aligeirados, etc. Para comprovar que, de fato, o Ministério não está pensando em ampliar o número de professores e técnicos administrativos, no orçamento de 2008 foi reservado, reúne 480 milhões de reais, que dá 9 milhões por instituição em termos médicos. No entanto, nesses recursos, as universidades não poderão contratar pessoal. Ou seja, a UFRJ vai precisar ter 4 mil e tantos alunos a mais no ano que vem, sem nenhum professor novo. Como é possível fazer isso? Aligerando ou se valendo de um recurso que está previsto dentro do pacote geral das medidas que foram implementadas mais recentemente, que é o chamado professor equivalente. Então, no lugar que nós temos um professor DE, que em tese deve fazer pesquisa, deve se dedicar à orientação, etc., etc., esse professor pode ser transformado, se ele quiser, pode ser passar para 20 horas e a universidade vai poder contratar 2 outros professores de 20 horas. Ou seja, uma política deliberada para que a força de trabalho dos professores sejam cada vez mais professores horistas, tal como as instituições privadas. A expectativa, inclusive, do Ministério, como não permite contratar pessoal para 2008, é de que muitos professores vão pedir para reduzir para 40 horas. Se o professor reduz a sua carga para 40 horas, deixa de ser DE, o Instituto, o departamento que está ligado, pode contratar um professor de 20 horas. Então, nós vamos ter, portanto, o modelo de expansão, que é um modelo puramente escolar, no sentido do escolão, rápido, superficial, genérico, na realidade, um curso, talvez, em feições pós-secundárias. E é nessa perspectiva que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está iniciando um processo mais intenso de reflexão e debate, em que as unidades começam a recuperar os seus projetos históricos de expansão, com professores com DE, com generalização de modalidades noturnas, de modo que, eu creio, a universidade, exercitando o que a Constituição nos garante, que é a autonomia universitária, apresente propostas reais de expansão, com políticas de ação afirmativa, mas que desde o presente permita democratizar o acesso à educação pública superior, mas com o padrão de qualidade que caracterizou a jovem história da Universidade Pública Brasileira, que tem muitas mazelas, mas que, indubitavelmente, são instituições que fazem e fizeram do país algo melhor do que seria se nós não tivéssemos as nossas universidades. Então, é nessa perspectiva que toda a movimentação, os debates, as reflexões, hoje dizem respeito, sobretudo, a que projeto de nação nós estamos construindo, que tipo de instituição universitária nós estamos pensando como um patrimônio do povo brasileiro, de forma que nós possamos, de fato, abrir um momento novo na história da educação brasileira, de real democratização, mas não como diz o poeta Manuel de Barros, em que muitas vezes as coisas crescem para menos. Nós não podemos permitir que a ampliação da educação se dê com sonegação de conhecimento e de possibilidades de real formação, de vivências acadêmicas que permitam a real formação. Eu acho que esse é um pouco o debate, depois nós vamos aprofundar as reflexões subsequentes. Já adianto que às 4h vou ter que sair, eu não sabia que eu marquei o debate para as 2, não sabia que ia começar às 3, não é responsabilidade de ninguém aqui, acontece isso, é usual, mas enfim, eu estou com essa argumentação. Obrigado.